cada condomínio tem a sua realidade e a sua vida. Não tem como você comparar condomínio com outro. Você compra um piso, depois chegar lá e fala assim, ó, o corpo de bombeiro, a prefeitura não vai aceitar aqui, vai embargar, você vai ter que refazer. Imagina você arrancar o piso todinho para fazer de novo. Será que eu vou dar conta de seguir essas regras desse condomínio, né, desse local? Fazer a gestão no condomínio não é fazer a sua própria vontade, é fazer a vontade da maioria. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ômega. Hoje vamos conversar sobre viver em condomínio. Cada vez mais está em alta, as pessoas procuram mais o condomínio para viver com as suas famílias. E o nosso objetivo aqui hoje é explicar um pouco mais sobre os pontos positivos e os pontos negativos dentro de um condomínio. Então, reunimos aqui um time de peso, são profissionais da área que trabalham dia a dia com o condomínio. Então, estou aqui com o Clécio Nunes, com a Naine Cipriano e com a Poliana Proietti. Bom, como escolher um bom condomínio para se viver? Quais pontos devem ser observados? Naine, o que você me fala sobre essa pergunta? Bom, né, além daquilo que nós procuramos sempre num condomínio, né, no nosso lar ideal, que é achar o apartamento ideal, que é uma coisa que todo mundo já faz, né, eu acho que a gente também tem que analisar as nossas características. Quando a gente vai morar dentro de um condomínio, a gente tem que saber que já existem regras que não vão ser alteradas só porque você foi ali para dentro, né? Então, você tem que, primeiramente, pegar a convenção do condomínio, dar uma lida e se analisar. Será que eu vou dar conta de seguir essas regras desse condomínio, né, desse local? Então, por exemplo, se você é um morador que você gosta muito de festas, você tem que ficar ciente que você vai ter um salão de festas, dependendo do condomínio que você escolheu, né? Mas que o horário ali é limitado. Então, até as 10 horas eu não posso mais fazer barulho, né? Então, se você tem, por exemplo, animais de estimação de grande porte, né? Será que isso vai prejudicar o meu animal, a mim ou o meu vizinho, né? Porque quando você está num condomínio, você tem que entender, né, que barulhos não podem ser excessivos. Então, tem várias regras que têm que ser analisadas. Então, antes de você realmente ir para morar e escolher o condomínio que você acha ideal, né, eu acho que não é essa questão de, será que esse condomínio é ideal? E sim, será que eu vou me adequar àquele condomínio com aquelas regras que existem atualmente ali? Só para explicar um pouquinho a questão de convenção do condomínio, para a gente passar essa parte mais técnica, explicar um pouquinho para vocês, né? Convenção de condomínio são os direitos e deveres daquele condomínio, que pode ser feito no condomínio, que não pode ser feito. Então é interessante, antes de você escolher o condomínio, você ver se aquelas regras que tem, a lei do condomínio, né, se elas adequam a você. Agora, desculpa, Oliana. Não, é que também tem um outro ponto que a pessoa deveria observar, além desses pontos que você colocou, quando você vai comprar ou alugar um apartamento, verificar a quantidade de unidades que esse empreendimento possui. Por quê? Quanto menor for a quantidade de apartamentos, vai ser menos pessoas para você ratear as despesas desse condomínio. Então, quanto mais unidades tiver esse prédio, ou esse complexo, esse condomínio, menor vai ser a taxa de condomínio, que são as despesas que compõem esse condomínio. Então, vai ser muito mais fácil de você já tem ali o aluguel para pagar, e aí tem a taxa de condomínio para ser um valor menor, né? E também, igual você estava comentando sobre as festas, e mesmo que o condomínio não tenha ali um salão de festa, você vai poder fazer a sua festa dentro do seu apartamento. Então, você tem que ter um horário para barulho, porque você agora está vivendo em comunidade, vai ter vizinho de lado, vizinho embaixo, vizinho em cima. Então, você não pode ser aquela pessoa que vai incomodar o prédio inteiro. Você tem que saber viver junto com outras pessoas. Às vezes, as pessoas entendem que é um ponto negativo de morar no condomínio. Mas isso, se você verificar pela segurança que o prédio, o condomínio te traz, detalhes que você deveria observar que
vai fazer uma melhor convivência para você ali dentro, né? Sim. Outro ponto também, né, que eu acho que teria que ser observado, que a maioria das pessoas deixam de observar, é a questão das garagens. Quando você vai escolher um apartamento, né, você não deve apenas olhar o apartamento, mas também ir lá visitar a sua garagem, fazer o teste, será que meu carro cabe aqui nessa garagem, né? Porque a maioria das pessoas, elas ficam preocupadas com olhar o apartamento e nem testam a garagem. E já vi vários casos, né, que a pessoa comprou o apartamento sem nem visitar a garagem e o carro não cabe, não coube, né? Então isso pode ser um problema depois para vocês, né? Esse é um ponto de atenção, né? A questão da vaga de garagem, porque realmente, se você tem um veículo, você tem que guardar ele. Às vezes a pessoa tem uma caminhonete, um veículo muito grande e ele vai ter dificuldade para estacionar. Então, fora a parte do apartamento ali em si, né? Também é importante observar essas outras áreas, né? Principalmente nessas questões, para não gerar futuramente uma demanda jurídica, né? Porque se você gosta de festa, pessoal, então dentro de um condomínio você terá os horários específicos. Ultrapassado aqueles horários, o que acontece? O síndico pode te notificar e te multar. E você não pode fazer muita coisa, porque, vamos colocar lá, o limite de festa é até 11 horas da noite. Se você ultrapassar aquele horário, você está sujeito à multa. E depois você pegar e fazer, ah, não aconteceu. Lógico que aconteceu, que ele vai pegar, vai fazer a notificação, ele vai pegar testemunhas e vai te notificar, você vai ter que pagar a multa. Outras questões também que, igual aqui estão falando de garagem. Você não visita a garagem, você compra lá sem olhar. E depois acontece lá de você ter uma caminhonete, a caminhonete não cabe naquela garagem. Ou então tem um outro cara também do seu lado que tem um carro grande, ficam os dois incomodados, um incomodando o outro. Não adianta você vir reclamar depois, porque se você tiver que fazer algum tipo de reclamação, que seja feito antes, porque as regras estão ali para serem seguidas. E você comprar alguma coisa, por exemplo, sem observar, não adianta depois vir reclamar. A construtora, muitas vezes, ela faz dentro da lei e dentro normalmente, das normativas dela, né? Só que você também tem que ver se vamos dizer assim, se a sua demanda vamos dizer assim, cabe dentro daquela situação, que é o próprio apartamento, as garagens, e até a questão, por exemplo, assim, de festas você mesmo. Se você gosta, talvez não seja tão viável para você. Essa questão de, se o apartamento estiver pronto, beleza, você vai lá e pega seu carro e tenta estacionar nele, tenta manobrar e ver se vai dar certo. Se o apartamento não estiver pronto, tem os projetos que a construtora de quem você vai, a construtora ou incorporadora de quem você vai estar comprando aquele imóvel, tem o projeto da vaga da garagem. Então ali você consegue saber quais são as dimensões da sua garagem para você depois não ter surpresa nenhuma. Então, assim, o apartamento está pronto, vai lá e testa. Não está, olha na documentação, né? Em relação até à documentação, o que é ideal? Você pegar um mapa das garagens, né, e Isso. verificar aonde que ela fica. Porque aquilo ali vai ser aonde você depois, futuramente, vai ter que cobrar para que seja executado. Porque tem muitas pessoas que não olham, não sabem como é que é, e depois, quando vai ver, não sabe onde é a sua vaga, aí você vai ver sua vaga é muito ruim e não adianta reclamar mais, querer tentar mudar. Já foi, Mas né? assim, respondendo à pergunta, né, quais os pontos devem ser observados, né? Eu acho que realmente é mais para o lado pessoal mesmo da pessoa, do próprio indivíduo, né? Ele é uma pessoa que ele consegue se adequar a essas situações, ele vai ter algumas regras que ele vai ter que seguir, né? A gente estava falando da convenção do condomínio, então tem algumas regras ali que ele tem que seguir. Então, é importante que ele saiba se ele vai conseguir se adequar àquilo. Questão da festa, se ele gosta, se é uma pessoa que gosta bastante de fazer festa, ele tem que saber que ele vai ter um horário limite, né? Ele é uma pessoa que tem bastante criança em casa, a gente sabe que criança derruba as coisas no chão, então ele vai estar incomodando o vizinho de baixo. E não é confortável você estar morando na sua casa sabendo que você está incomodando um vizinho. Então ele tem que se preparar. Não, eu quero morar no condomínio porque tem uma área de lazer maior, meus filhos ficam mais seguros. Então, ok, coloca um tapete às vezes, ou faz um tratamento de uma acústica para não incomodar o vizinho de baixo, né? E tem também aquelas pessoas que gostam de fazer manutenções, né? Tem aquele
morador que é mais cuidadoso. Qualquer pessoa, qualquer coisa que estraga no apartamento, ele quer arrumar, ele já quer, né, providenciar ali. E em condomínios tem os horários para fazer isso, né? Tem os horários comerciais. E dentro de uma casa normal, que não seja dentro de condomínio, ele não tem esse horário. Ele pode fazer 11, meia-noite, o horário que ele estiver acordado, ele pode fazer barulho que for, né? Então aí tem que ter esse cuidado também, tem que seguir essa norma, essa regra. Até você chamar um prestador de serviço para fazer alguma manutenção, tem as normas, as regras. Então tem que ser uma pessoa que já tenha esse conhecimento, que ele vai ter que cumprir normas ali dentro. Não é uma pessoa que, se ela for muito difícil de cumprir regras, a gente nem recomenda ela comprar um apartamento, Sim. né? Porque ela vai dar tanto problema, tanto transtorno ali para outras famílias, que é inviável a pessoa. Ela vai, às vezes, receber multa, às vezes, receber tanta reclamação, que vai ficar um clima tão ruim, né? Sim. Então, a pessoa tem, igual você falou, ela tem que ter um perfil de pessoa para morar dentro de condomínio, né? Você falou de animais também, né? Animais também, será que ele gostaria de... Você mora numa casa, você tem o seu animal ali que ele costuma ter um terreno grande para ele. Você vai colocar ele num local fechado. Então, tem a questão também de urinar, né? Então, ele vai passar por outras situações. Será que ele vai gostar? Porque se o animal ficar estressado também, ele vai latir, vai fazer barulho e vai incomodar os vizinhos. Então, às vezes também até para o seu próprio animal também não vai ser interessante para ele. Então é bom também olhar nesse contexto geral mesmo. O que que eu quero levar para aquele condomínio, né? E se eu dou conta aí de conviver com as normas, né? Principalmente se eu vou conseguir viver com tantas restrições, né? Sim, sim. Porque o seu direito, né, ele fica limitado ao direito do próximo. Você não pode exercer ele plenamente se você estiver incomodando o direito de outra pessoa. Então isso fica muito interessante. Você tem que fazer uma análise, assim, bastante delicada, né? Se você, vamos dizer assim, vai dar conta de viver com aquelas restrições. Bom, a gente está falando de direitos e deveres, né? Então vamos falar um pouco de direitos, dos direitos que quem mora em condomínio tem, né? Bom, tem a parte da área comum, que algumas partes são cobradas e outras não, são gratuitas, é o próprio condomínio que define. Então quem mora no condomínio, ele tem direito a utilizar toda essa área comum que o condomínio fornece, cada vez mais, né? A área comum vai aumentando, tem aumentado, né? Ele tem direito às prestações de conta, saber como está a finança do condomínio ali também, né? Então, assim, não é só também, não é só a regra que ele tem que cumprir, não. Também tem a parte boa também dele, né? Tem a limpeza que é feita na área comum também, que é direito dele, né? E dever dele também, que é um dever dele pagar a taxa de condomínio, né? Pagar as taxas que tem para manutenção daquele condomínio. E em direito e deveres, assim, o que vocês destacariam, assim, mais difícil de ser cumprido ou mais fácil de ser cumprido? Um benefício e um malefício. Eu acho que assim, o direito, não nesse sentido de mais difícil, mas o que eu vejo que é um direito que muitas pessoas não conseguem realizar, que é o direito de voto, o direito de participar de uma assembleia. Para mim, na minha opinião, isso é um dos direitos mais importantes do condômino, porque numa assembleia que a gente vai definir toda a vida do condomínio, né? Então a gente vai definir ali coisas muito importantes, como que vai ter limpeza, qual o valor da taxa, vai ter aumento, taxa extra, A eleição né? do síndico. A eleição do síndico, você escolher a pessoa Seu certa para representante, administrar aquele condomínio. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas não se importam com esse direito essencial e maravilhoso de você estar ali dando o seu voto para poder escolher o melhor para o seu condomínio. Realmente, porque você é dono de uma parte daquele condomínio. Então, você tem que fazer valer esse direito seu, porque senão é, outras pessoas vão tomar a decisão por muitos você. não exercem esse direito, né? E depois vem reclamar de quem exerceu o direito e não gostou do que foi decidido, né? Não gostou da Mas o único decisão? momento que você tem para pegar e opinar e tentar fazer sua vontade valer é na Assembleia. Sim. Porque é ali que são tomadas decisões, são feitas discussões sobre os assuntos. E é onde, por exemplo, assim, é onde seria o momento ideal para você pegar e apresentar as suas demandas.
E a parte assim, da pessoa ter o direito de ter um lugar seguro para morar, porque dependendo da pessoa que você colocar ali como representante, que a Assembleia escolheu, essa pessoa se preocupar com a segurança de todos os moradores, né, e dele próprio, dar o direito das pessoas, igual o Bruno falou, né, de ter acesso às prestações de contas, é um direito da pessoa e eu vejo também como uma obrigação dela, porque se você está ali pagando pelas aquelas despesas que está vindo na taxa de condomínio, você tem o direito e a obrigação de saber se está sendo realmente honrado aqueles compromissos. Até porque, se o condomínio contrair qualquer dívida, se a gestão não for uma gestão boa, o imóvel dele vai ser desvalorizado. Então, a gestão eficiente, ela promove benefícios como uma taxa de condomínio mais justa com a realidade do condomínio, um bem-estar maior de todos, porque você tem aqueles problemas que foram resolvidos. Então, realmente, eu acho que esse ponto aí principal é você exercer o seu papel de dono, né? Porque Sim. você tem direito a voto, então você tem que participar ali das decisões. E não adianta depois você pegar a ata da Assembleia, ver o que foi decidido, os pontos que foram decididos, né? Quando a gente fala ata da Assembleia, porque toda Assembleia redige um documento que chama ata, e nele você conta tudo que aconteceu naquela Assembleia, os pontos principais ali. Então, depois não adianta você não concordar com aquilo, o momento passou. Então, o momento ideal é na Assembleia. E hoje em dia tem facilidade, porque com a chegada da pandemia aí, desenvolveu muito essa questão digital. Então, a Assembleia Digital hoje em dia é muito utilizada. Mas mesmo assim a gente vê condomínios aí com baixa participação, mesmo tendo assembleia híbrida, né, que seria a parte digital e mais a parte presencial, a quantidade é muito pequena. Então, assim, você deixa que outras pessoas decidam por você. Então, é importante que você realmente participe, né, pelo menos nesse momento tão importante de votação. Sim. E assim, é até importante, né, falar para o pessoal também que está ouvindo a gente, que mora hoje em condomínio, que a maioria das convenções em assembleia, dependendo das pautas, elas precisam da maioria dos presentes. Então, se tiver um morador exercendo o papel ali naquela assembleia, ele pode decidir tudo. Se ele foi o único presente, ele vai decidir tudo. Mas aí a gente pensa, né, em um condomínio de 500 unidades, deixar 2 moradores, 3, 10 moradores que seja, escolher uma coisa que vai afetar todo mundo. Então, por isso que é muito, muito importante a presença de todos os proprietários nessas assembleias, né? Igual você tinha perguntado no início, né? E sobre os pós e contras, né? E aí eu vejo assim, às vezes, uma parte que não seria boa de morar no condomínio é que às vezes você quer resolver todos os problemas que surgirem. Você às vezes tem ali um caixa para resolver um problema que deu no condomínio, ou quer que melhore, e não é a maioria que define que queria que acontecesse isso. É a sua vontade de querer pintar, às vezes, o prédio, de fazer uma reforma, de fazer uma melhoria. Você gostaria que acontecesse isso, é direito seu, mas infelizmente as outras pessoas não querem. Isso é minoria, né? Você é minoria nessa parte. Então, esse eu vejo, às vezes, que é um problema de morar em condomínio. Porque se você morasse numa casa, surgisse um problema, ou se você quisesse adquirir alguma coisa, reformar, você faria ali no tempo que fosse bom para você. Agora, dentro do condomínio, sempre vale a maioria. Então, se a maioria decidir que não vai fazer certa benfeitoria, aquisição de alguma coisa ou melhoria, não acontece. E aí você vê hoje alguns prédios que estão totalmente destruídos, totalmente sem pintura, desleixados, desvalorizando. Por quê? Porque a maioria decidiu que não ia fazer as manutenções necessárias. Aí esse eu acho que um ponto ruim, às vezes. Não, realmente, eu também concordo também com isso também, assino embaixo. E aí, o que é importante? Você decidir aonde que você vai morar. Aí entra a parte realmente da classe econômica ali. Então, se você comprou um apartamento que as pessoas que moram ali é de uma classe mais baixa, você já tem que ter em mente que vai ter uma dificuldade de evolução, a não ser que seja um condomínio com uma quantidade grande de unidades. Então, também a importância na hora da escolha do condomínio é ver essa questão
Se tem muitas unidades, você consegue aprovar as coisas mais fácil. Se tem poucas unidades e o poder aquisitivo é baixo, você não vai conseguir ali, aprovar essas benfeitorias que às vezes a pessoa deseja. Às vezes ela quer fazer uma reforma, pede numa assembleia, olha, eu queria que tivesse uma musculação aqui para a gente exercitar aqui no próprio condomínio, né? Mas se tem muitas pessoas, fica mais barato de ser executado aquilo. Se tem poucas e tem um poder aquisitivo pequeno, acaba que você não consegue desenvolver. Então, a parte boa é que você pode votar no que você quer, e a parte ruim é que às vezes o voto seu vai ser desprezado, porque não desprezado, né? Não vai ter a sua vontade feita, né? Porque você não vai ser maioria, né? Isso. Bom, vamos falar aqui também sobre a profissionalização do setor, né? Cada vez mais a parte profissional vem tomando conta aí dos condomínios, né? O síndico profissional, igual nós mesmos temos um produto aí de um curso para síndico profissional, para quem deseja entrar aí nessa carreira, que é uma carreira muito boa. Esse, inclusive, a gente está agora no finalzinho de agosto, não sei quando que vai para o ar, mas o primeiro trimestre é um ótimo trimestre, acontecem muitas assembleias. A gente, como eu disse, a gente é do ramo, a gente vive isso no dia a dia, né? E todo dia tem assembleia de eleição de síndico. Então, é um mercado que não para e esse primeiro trimestre é o momento que mais acontece assembleias. Então, é um bom momento para começar também com isso. Então, falando dos profissionais, né? Cada vez mais vem se profissionalizando para atender melhor os moradores. Então, o síndico profissional, a administradora de condomínio também, que é um braço ali do síndico, né? Vamos falar um pouco sobre os direitos os direitos e os deveres do síndico, de quem é aquela pessoa que vai fazer a gestão ali do condomínio, o responsável pelo condomínio. Clécio, o que você me fala sobre o síndico, sobre a obrigação dele, os direitos e deveres do síndico? Olha, o pessoal, a questão do síndico hoje, ele é o representante do condomínio, ele é o representante legal. Por quê? Todo ente deve ter um representante legal que vai assinar os contratos, fazer as contratações, fazer as demissões, admissões de funcionários e dirimir vamos dizer assim, fazer cumprir todas as normas, né, e obrigações de manutenção do condomínio. A questão do síndico ele é muito importante, porque ele necessita que seja uma pessoa muito proativa, que tenha capacidade de gerir todas as manutenções, gestão de pessoas e principalmente gestão financeira. Se você pegar um síndico que é muito bom na gestão de pessoas, mas não dá conta de ter um controle financeiro legal, o condomínio estará fadado a ficar sem dinheiro e começar a perder, vamos dizer assim, a capacidade de fazer as manutenções necessárias e depois teria que fazer, consequentemente, começa a ter desvalorização e outros problemas maiores, né, que pode acontecer, por exemplo, problemas estruturais, por falta de manutenção, por exemplo, telhado, que começa a dar infiltração e acaba que vai deteriorando o condomínio. Mas tem as questões também que é interessante, do síndico, por exemplo, assim, que ele vai fazer as cobranças do condomínio para fazer toda a captação, manter o caixa em dia, né? Ele é o Ele é o responsável, né? responsável, né? Ele tem a obrigação fazer as contratações do que é melhor para todo mundo, né? Ele tem que fazer uma análise não só do que ele quer para ele, mas que sim, que expresse a vontade de todos, né, do condomínio. Então, assim, fazer as assembleias, colocar em votação o seu, vamos dizer assim, algum pedido, alguma solicitação do condomínio, ele obrigatoriamente, sendo viável, que não seja alguma coisa assim surreal, ele tem que levar em assembleia para que todo mundo possa discutir e votar, e se for necessário, ou se for interessante, ser executado. Porque ele também é um executor. O que é decidido em assembleia tem que executar, desde que se tenha, vamos dizer assim, a capacidade, né, de encaixa tudo. Naim, direito e deveres do síndico, Naim, o que você me fala? Bom, então é isso que o Clécio falou, né?
só um ponto interessante é que realmente todo condomínio, seja ele comercial, residencial, horizontal, ele precisa obrigatoriamente ter um síndico, né? Então, o síndico ele está ali para fazer todas as normas serem cumpridas, fazer a parte de administração, a parte financeira, a parte de contratação, né? Então, o síndico também, gente, eu acho muito interessante, muito importante o síndico entender isso, que ele está ali não para representar ele ou só o condomínio, mas para representar todos os condôminos, né? Então ele tem que entender isso, né, para poder a gestão dele ser mais leve, mais transparente possível. E é muito, assim, uma dica que eu até acho legal dar para o pessoal é que existem os síndicos profissionais e existem o síndico morador. Dependendo de como está o condomínio, por exemplo, um condomínio que acabou de ser entregue, condomínio que a construtora entregou e tem inúmeras coisas para fazer, para ser decidida, qual que vai ser o valor da taxa, padronização, então tem muita coisa para ser decidido. Eu até indico que nesse momento seja entregue para realmente um síndico profissional, um síndico que vai saber ali lidar com essa situação, pelo menos nesse início, né? Depois passa para um síndico morador. Mas, realmente, né, o síndico ele tem ali que fazer tudo que pede na convenção, tudo que todas as normas, direitos, tem que fazer as manutenções serem cumpridas, né? E exercer o papel dele de acordo com o que foi definido pela maioria, né? Juliana, direitos e deveres do síndico. Eu acho que tem que só tomar cuidado com o síndico aventureiro e o síndico profissional. Porque o aventureiro é aquela pessoa que ela não tem muito conhecimento ou ela não tem conhecimento nenhum. E ela se viu numa situação que ninguém quis assumir o condomínio e ela fala, não, né, por aquela boa vontade de querer ajudar, se candidata, é eleito, e aí ela encontra em situações totalmente que ela nunca passou e ela às vezes nem sabe resolver. Então, ela vai fazer o que os moradores pedem para ela faz. E então ela pode colocar o condomínio numa situação totalmente prejudicial, às vezes até em dívida. Por ele ser, às vezes, tão bonzinho com todos, querer fazer a vontade de todo mundo, e por não ter experiência nenhuma da gestão, né? E o síndico profissional, ele já tem essa experiência, ele sabe que qualquer atitude que ele tomar ali, ele vai ou beneficiar ou prejudicar a todos. Ele sabe qual o tipo de gestão que ele vai fazer, que ele sabe que ele tem normas e regras a seguir, e que ele entende que uma administradora ao lado dele, de confiança dele, vai só fortalecer esse serviço que ele vai prestar ali para dentro do condomínio. Então, assim, é uma pessoa que tem que saber o que ela vai fazer para ela não prejudicar a todos. Só para ter uma questão, só para ponderar também, que é a questão do síndico, a quem que ele responde. Então, pessoal, embora ele seja a autoridade máxima dentro do condomínio, né? Porque ele que executa, ele que toma as decisões finais, ele responde sobre todos os seus atos perante os condôminos em assembleia. Tanto é que todos os condôminos podem entrar, fazer solicitação que o síndico faça a prestação de contas, que explique seus atos, por que foi tomada essas decisões. Então, embora o síndico não tenha ninguém superior a ele, mas ele tem obrigatoriamente prestar conta de todos os seus atos junto à Assembleia. Que a Assembleia é soberana que vai decidir se ele tomou a melhor decisão ou não. E se ele praticou algum excesso, ele terá que fazer ou ressarcimento, né? Ou pegar e ter que fazer alguma questão de responsabilidade civil, se foi alguma coisa que prejudicou o condomínio, né? Então isso é muito interessante, né? A gente pegar e ter isso em mente, por isso que é a importância de participação das assembleias. Porque é naquele momento que você pode pegar e perguntar por que determinadas ações foram executadas e por quê. E se não, e se aconteceu algum excesso, deverá ser acionado o síndico para que ele se explique, né, perante todo mundo.
E É, eu até, para a gente não sair assim desse assunto, eu comentei agora sobre o síndico aventureiro, ou um síndico que não tem tanto experiência, né? Aconteceu assim, eu vou contar um episódio que aconteceu com um síndico conhecido, que ele se viu numa situação que ele foi processado. ó, Então, assim, por ele não ter a experiência, ele se colocou numa situação muito difícil. Então, é aquele síndico que quer ajudar todo mundo, que quer resolver tudo, mas não tem conhecimento profissional daquela situação. Então, estava tendo um problema entre dois moradores. Um morador estava jogando dejetos no apartamento de baixo, jogava líquido. E então, assim, é uma situação totalmente proibida dentro de condomínio, você jogar pela janela ou sacada qualquer objeto. Então, estava jogando, né, pela janela ali, estava caindo dentro da sacada da moradora de baixo, e ela já estava numa situação assim, não aguento mais esse morador fazendo isso. E aí ela foi, pegou o elevador, foi no apartamento de cima, bateu lá na porta e não estava a proprietária do apartamento, não estava lá. Estava só que seria o neto dela, uma criança, um menor de idade. E ela, muito estressada com a situação, entrou dentro do apartamento para ver da onde ele estava jogando aqueles objetos lá, né? E o síndico estava ao lado dela, porque ele queria estar presente para não acontecer nenhuma briga entre os moradores, né? E como o síndico viu que a moradora entrou dentro do apartamento, ele foi lá para tirar ela de dentro do apartamento, porque como o proprietário não estava lá dentro, é uma invasão, né? Ela estava invadindo o apartamento da outra pessoa. E aí ele foi, retirou a moradora de dentro do apartamento, eles foram embora. E aí, quando a proprietária do apartamento chegou, o neto contou o que aconteceu, e essa proprietária entrou na justiça e processou o síndico e essa moradora porque eles invadiram o apartamento dela. E com razão, porque o síndico não poderia nunca ter entrado dentro desse apartamento sem autorização da proprietária ou que ela nem estava lá, né? Então, assim, respondeu o processo, teve que pagar um valor, porque fizeram um acordo. Então, assim, gente, presta atenção, tenha consciência do que vocês vão fazer, tenha sempre um advogado para você consultar o que você pode fazer ou não, porque você pode se meter numa situação que depois não consegue sair, né? e isso é até bom também, porque poderia ser até um morador que fez isso também, que foi, não conseguiu às vezes ter contato com o síndico e ele mesmo foi tentar resolver a situação por conta própria ali. Então esse problema foi para o síndico, né? Mas poderia ser até para um morador também que causasse esse problema, né? Agora, falando dos direitos e deveres do síndico, né? Bom, o síndico, ele é o gestor do condomínio. Então ele tem que ter habilidades de gestão. E fazer a gestão num condomínio não é fazer a sua própria vontade, é fazer a vontade da maioria. Lógico, o síndico, ele vai fazer o que for de melhor para o condomínio, mas acima de tudo, ele tem que fazer prevalecer a vontade dos moradores, dos condôminos, né? Então, é a obrigação dele fazer que a vontade dos condôminos seja cumprida, né? E deveres ali do síndico, ele está disponível ali 24 horas para atender problemas emergenciais. O condomínio está pegando fogo, acabou a água do condomínio, o portão do condomínio travou, não tem como mais ninguém entrar ou sair, né? Se não for ele presencialmente, que ele proporcione uma estrutura que consiga fazer esse atendimento. Não tem o síndico, pode ser que o síndico não faça pessoalmente, mas se ele tiver uma estrutura que consiga atender essas demandas emergenciais, ele consegue fazer esse atendimento. Então, é um dever do síndico ele prestar conta, é um dever dele cuidar do condomínio, é um dever dele fazer cumprir as vontades dos moradores, que são decididas em assembleia. E é um direito também do síndico ele ter uma determinada liberdade também para ele agir ali dentro do condomínio, porque já que ele é o gestor, imagina você sendo um gestor de um condomínio.
você ter que pedir autorização para tudo que você for fazer. Então, assim, existe um certo limite que o síndico ele tem essa autonomia para ele conseguir executar o serviço dele ali de forma rápida também, que ele não precisa levar tudo para a Assembleia, mas tem também algumas situações também que ele não tem esse direito, que ele precisa da autorização da Assembleia para estar exercendo aquela vontade dele, atender aquela necessidade do condomínio. Então, a escolha do síndico, que é o gestor, eu considero o mais importante, porque dali para frente que você vai ter aquela pessoa fazendo a gestão ali por todo o período, né? Bom, agora vamos falar também. Bom, a gente falou do síndico, vamos falar agora das funções do conselho, do consultivo e do fiscal, porque o condomínio, quando ele é criado, a gente falou no começo da convenção do condomínio, que ele está falando todos os direitos e deveres, lá também fala se existe a necessidade, a obrigatoriedade, na verdade, de constituir um conselho, ele consultivo ou ele fiscal, né? Agora vamos falar um pouco sobre a função desses dois conselhos, né? Poliana, me fala um pouco sobre a função do conselho fiscal e o do conselho consultivo. Qual a finalidade da criação desses conselhos, além de cumprir a obrigatoriedade da convenção, né? O conselho consultivo, ele vai ser um apoio ali do síndico, né, para qualquer questão que ele tiver dúvida, ou ele precisar de conversar, ou precisar tomar uma atitude, seria um grupo de pessoas escolhidas em assembleia que ele vai poder consultar, que ele vai poder pedir um auxílio, uma ajuda, uma opinião, né? E o conselho fiscal seria um grupo de pessoas para ajudar a fiscalizar, ajudar a demonstrar para o restante dos moradores o que está acontecendo dentro do condomínio, das contas, as receitas, as despesas. Não é uma função que vai hoje assim, vou fiscalizar o síndico. Não está dessa forma mais, né? Porque hoje está tão transparente, algumas administradoras importantes, estruturadas, elas possuem um aplicativo que já disponibiliza todas as prestações de contas a todos os moradores, as despesas, as receitas, tudo digitalizado. Então, é mais fácil de todo mundo verificar o que está acontecendo. Aí, esse conselho fiscal seria para esse suporte, às vezes algum morador está com dúvida de alguma despesa, não consegue falar diretamente com o síndico, tem esse conselho que pode dar esse suporte para ele também, tá? Mas hoje o que está comum dentro dos condomínios é mais ter um conselho consultivo mesmo, por ter tanta transparência hoje em dia em relação às prestações de contas. Essa questão da transparência foi graças ao digital mesmo, porque essa parte do conselho fiscal, que ele deve fiscalizar as contas, hoje todos os condomínios, todos os moradores podem exercer essa função. Mês a mês ele pode entrar, olhar a documentação, ver se está tudo ok, inclusive já pode até fazer o questionamento fora de assembleia, se quiser, não precisa também ficar guardando tudo para na hora da assembleia, pode procurar o síndico ali para fazer isso, né? Naine, que conselho que você daria para os conselhos? Como que o conselho consultivo ou o conselho fiscal pode ajudar o síndico nessa gestão? Então, eu acho que, primeiramente, né, a gente tem que entender o papel de cada um. Então, eu acho que o mais comum a gente perceber em problemas com o síndico e com o conselho é que o conselho, principalmente o consultivo, ele não entende o seu papel, que ele está ali apenas para poder consultar, o síndico consultar ele, orientar nas decisões quando o síndico tiver alguma dúvida, algum problema, tá? Então, a gente tem que entender, principalmente, né, o conselho tem que entender que ele está ali para ajudar e não para fazer o papel do síndico. Eu acho que isso é o mais importante, né? E
eu acho que também a Assembleia, no todo, ela tem que tentar ali escolher conselheiros, né, realmente qualificados. Então, o papel do Conselho Fiscal é fiscalizar as prestações de contas, né, analisar se está tudo certo. Se a gente tem um contador ali no meio da gente que tem essa disponibilidade, né, por que não escolher ele que já tem mais experiência para fazer esse papel? Então, eu acho que o conselho está ali para ajudar o síndico, né? E eu acho que mais parte da boa escolha, tanto do síndico quanto dos conselheiros também. Essa parte de realmente escolher um bom time ali para formar o conselho, realmente faz toda a diferença. Porque se você puder ter os dois ali trabalhando junto, né, o síndico fazendo o papel do síndico e o conselho fazendo o papel do conselho, o condomínio ele vai fluir, ele vai desenvolver bem mais, né? Clécio, a questão de atrito entre conselho e síndico, uma forma de resolver isso que você entende que seria mais fácil para não deixar o problema, às vezes, ficar muito grande, esse entendimento, essa conversa primeira, como que você acha que deveria fazer? Primeiramente, para você pegar e fazer, dirimir essas discussões, é o quê? É cada um saber qual que é o seu papel. As decisões são tomadas pelo síndico. O conselho em si, ele serve muitas vezes ou para verificar se o síndico está fazendo as coisas dentro das normas, né, e diretrizes do condomínio, e muitas vezes para apresentar para o síndico as demandas. Por exemplo, assim, entre 5 demandas, quais são as prioridades? Mas não quer dizer que a sua prioridade é a minha prioridade. Você tem que verificar pelo todo, com análise por exemplo, assim, se o condomínio tem caixa, se aquela prioridade ali não afetará o caixa do condomínio, talvez aquela demanda em si, ela é voluntária, que é uma coisa que não tem, vamos dizer assim, vai só mais assim para embelezar, não vai trazer uma efetividade para todos os moradores, né? Mas a questão que a gente tem que fazer é o quê? É o diálogo, principalmente o diálogo. A questão que acontece muito é o quê? O conselho começa a querer usurpar as funções do síndico. Ele que começa a tomar as decisões e quer que o síndico somente vá lá e assine as questões, por exemplo, assim, assine os contratos, tipo assim, só executa o que eu decidi. Não é bem assim. E falando em direito e deveres, né, a responsabilidade pelas decisões, Isso. ela fica com o síndico. A responsabilidade é do síndico nas decisões. Aí o conselho toma uma Se ele tomou uma decisão errada e eu vou lá ter que acatar e assinar, então agora a responsabilidade é minha, mas quem queria que eu fizesse era você. E vocês não têm nenhuma. E muitas vezes vocês também não querem assinar os contratos junto com o síndico. Acontece muito isso. Eu quero que você faça, mas eu não quero responsabilidade nenhuma. Então não é assim. Então quando acontece isso, o que é o ideal? Pegue, leve tudo para a Assembleia e o conjunto, né, a Assembleia em si, como é soberana, decidirá o que é prioridade e o que é não. Perfeito. Principalmente para você pegar e tirar essa responsabilidade de uma decisão muitas vezes importante, por exemplo, assim, uma reforma de sistema de câmera, troca de interfones, que muitas vezes que é uma questão é muito alto o valor, né? E que pode afetar o condomínio, né? O caixa do condomínio. Então, é isso aí, muitas vezes, o que é o ideal? Leve para a Assembleia e faça a decisão. O Conselho opinou por isso. Eu faço essas ponderações e o que foi decidido na Assembleia, o síndico obrigatoriamente tem que executar. Bom, a gente falou agora dos conselhos, né? E também tem a figura do subsíndico também, né? Então tem a convenção do condomínio, tem algumas convenções que ela prevê a existência de um subsíndico, né? Fala um pouco sobre o papel do subsíndico, Clécio. Pessoal, o papel em si do subsíndico, ele é muito mais, assim, fica assim, é como se fosse assim, ó, ele fica em stand-by, né, fica parado, porque ele só entrará nas funções mesmo na ausência do síndico. Ou quando o síndico tiver algum interesse naquele assunto, aí ele não pode pegar e tomar partida. Tipo assim, tem que ser uma pessoa imparcial, que seria o quê? O subsíndico. O subsíndico assume e vai verificar que aquela situação, porque tem conflito de interesse.
entre o condomínio e o síndico. Então, por exemplo, assim, o síndico vai viajar, vai fazer uma viagem internacional, vai ficar um mês fora. Aí o síndico, normalmente, tem que assumir o papel dele, momentaneamente, até a volta do síndico. É como se fosse, por exemplo, assim, igual um presidente da República. O presidente viajou, o vice-presidente assume o cargo, as funções e executa, como se fosse normalmente, como se fosse o presidente ou o síndico mesmo normal. Só que é o seguinte, ele também responde pelos excessos e deverá sempre cumprir também as diretrizes do próprio condomínio, as normas em si, né? Por isso que é importante ter essa equipe bem entrosada. Então, você vai eleger o síndico, né? Isso, Eleja também um subsíndico também bom, isso, porque na ausência do síndico é ele que vai estar tomando aquelas decisões. E os dois também, eles precisam ter um entrosamento, né? Então, é importante que esse subsíndico ele entenda o papel dele também e que esteja presente nos momentos que o síndico precisar, porque até tudo bem, à distância, ainda o síndico consegue fazer a gestão à uhum, distância, né? Mas se ele ficar doente, né? E vamos supor que não é um síndico profissional, que ele não tem equipe, então o condomínio vai ficar sem gestão, né? Sem gestor, né? E por Porque exemplo, como não é o síndico que escolhe o subsíndico, ele é também eleito em assembleia, os moradores verificarem uma pessoa boa, que às vezes até combine ali um pouco com o síndico para eles não terem atritos, porque o atrito vai causar problema para o condomínio. Então, aí um está fazendo um ótimo trabalho, aí ele precisa se ausentar. O outro vai assumir, vai atrapalhar o trabalho dele, então os moradores têm que verificar essa situação também. eu acho que tem que ficar claro assim a vontade da pessoa, né? Se a pessoa tem vontade de ser síndico, ela tem que se candidatar ao cargo de síndico, né? Se a pessoa ela tem vontade de ser um conselheiro, porque não quer essa responsabilidade, que é apenas ser um conselheiro, então que ela seja um conselheiro. Agora o que a gente vê, às vezes é uma pessoa que ela queria ser síndico, aí ela entra como um subsíndico ou no conselho e ela fica atrapalhando a gestão. Então, assim, é até bom, por exemplo, tá lá, assim, uma dica, né? Tá lá as pessoas lá se candidataram a síndico, então elas têm vontade de ser síndico, né? Então, teoricamente, o subsíndico não deveria ser aquela pessoa, porque aquela pessoa ela quer ser síndico, ela quer aquele cargo de síndico. Então, deveria ser outras pessoas para assumir esses outros cargos, porque essa pessoa, se ela tiver interesse em ser síndico, ela tem uma grande chance dela não deixar o síndico, dela atrapalhar essa gestão do síndico. E o síndico também ele tem que ter isso em mente, e se ele identificar também que esse subsíndico ou esses conselheiros, que eles têm interesse em ser o síndico, fazer a gestão, eles podem conversar, falar assim, olha, me ajuda aqui a fazer o meu trabalho, na próxima, se você tiver interesse, eu também te ajudo também, fazer uma parceria, porque no final das contas, o condomínio é quem tem que sair ganhando. Então, se ficar melhor para o condomínio, o objetivo foi cumprido, né? Por isso que muitas vezes é interessante na eleição do conselho em si, é pegar pessoas que já tenham alguma afinidade. Por exemplo, assim, um conselheiro que seja um contador ou um conselheiro que seja advogado, porque aí ele vai ajudar o síndico a tomar determinadas decisões naqueles assuntos, naqueles temas, né? Por exemplo, assim, vai ter um processo, ele vai entrar com um processo ou não, por exemplo, assim, faça a consultora. O que é o ideal? Ter um conselheiro, por exemplo, assim, que seja advogado, porque ele também tem interesse, e nesse interesse dele, ele vai ver, ponderar o que é melhor para o condomínio. Vai Ele agregar. vai agregar. Por exemplo, assim, um engenheiro, por exemplo, está com uns problemas na parte estrutural do condomínio. E o que é o ideal? É sempre ter um conselheiro que trabalha nessa área, que tem, vamos dizer assim, que pega e faz ajuda no gerenciamento. Porque o síndico ele não é obrigado a saber tudo, mas ele precisa de saber aonde buscar essas informações necessárias. E muitas vezes o conselho em si vamos dizer assim, é um local muito bom de ter profissionais ali, ó, com baixo custo, né? Porque são pessoas que têm interesse, porque eles moram ali, eles têm interesse no bem-estar do condomínio, né? Está, Porque afetarão necessariamente o patrimônio deles, né, em si, né? estava falando de engenheiro, né? Também tem a parte das comissões que são formadas para algumas destinações específicas, né? Então, por Isso. exemplo, vai fazer uma obra dentro de um condomínio, então o condomínio, o síndico, ele pode criar ali um conselho, uma comissão, na verdade, né?
para estar acompanhando essa obra, para estar ajudando a conduzir essa obra, né? Então, é importante também que procure exatamente fazer isso. Vai fazer um conselho para uma obra? Então, procure engenheiro, procure arquiteto, procure pessoas da área para ajudar nessa condução da melhor forma, né? Bom, Deixa eu só fazer uma ponderação também aqui, pessoal, que muitas vezes acontece. A convenção, muitas vezes, dependendo do tamanho do condomínio, não tem a previsão do subsíndico, mas obrigatoriamente terá do síndico, né, e do conselho. E o que que acontece? Quando não tem a figura do subsíndico, muitas vezes é o presidente do conselho que atuará como, na ausência do síndico, atuará como síndico, fará a substituição. bem lembrado. Ou se o síndico, por exemplo, renunciar e for necessário ficar por um período sem, quem responde, quem que assume, seria a figura do presidente do conselho. Então, assim, porque alguns podem ficar com a dúvida, "Ei, mas minha convenção não tem a figura do subsíndico. E quem que assume?" Então, normalmente, fica por um período, né, que seria a figura do presidente do conselho, e ele chamará novas eleições e seria, vamos dizer assim, uma nova eleição de síndico, né? Pra- É porque próximo ele não mandato. pode virar o Ele síndico, não né? pode virar Ele síndico não porque ele não pode é assumir, síndico, né? né? Ele sempre foi presidente do conselho. Então ele vai pegar, ele vai, tipo assim, Chamar vai uma fazer como se assembleia, né? fosse só um mandato tampão ali. Ele pega só para chamar a assembleia, né? E para não deixar o condomínio parado, e já começa novamente. A gente até falou, a parte importante que a gente não disse aqui, né? Que todo condomínio obrigatoriamente tem que ter um síndico. Então, pode existir alguma coisa por aí, né? Mas não vai estar formalizado. O condomínio tem que ser constituído um CNPJ, né? E esse CNPJ, toda vez que tem uma eleição de síndico, você tem que fazer um processo para colocar como responsável por esse CNPJ, por esse condomínio, o síndico eleito. Então, condomínio sem síndico e sem CNPJ não deveria existir, porque isso é uma parte formal que tem que ser cumprida, que é uma parte obrigatória, né? Você estava falando que o síndico não sabe tudo, não sabe mesmo, ninguém sabe tudo, né? Que precisa de ajuda. A gente comentou um pouco sobre obra, até uma questão importante também é que nesse momento de obra, ele não se aventure em tocar essa obra, em fazer a gestão dessa obra, porque às vezes ele faz uma boa gestão ali do próprio condomínio, dos funcionários, dos processos do condomínio, mas ele não tem aptidão ali para obra. Ele não tem Então, capacidade técnica, né? exatamente, não tem. Então ele Não precisa tem de jeito. ajuda. E uma dica, né, que eu dou, uma sugestão, é de realmente, para essa obra específica, contratar um profissional. Claro, você vai contratar uma empresa com todos os requisitos formais que você precisa, a documentação, tudo ok, os funcionários todos registrados, parte de saúde, parte de segurança, né? Mas também seria interessante você contratar uma outra pessoa para fazer essa gestão junto com essa empresa. Para quê? Para que a obra saia no prazo correto, para que você não faça um pagamento de uma coisa que não ficou perfeita, que não ficou boa, para você tenha mais segurança. Então, essa parte de obra aí, a gente vê que tem bastante condomínios aí que entram em obra e demora muito a sair dela. Então, é importante ter Até esse porque, por conhecimento. exemplo, assim, a questão de compra de material, se o material é bom ou não, se o síndico não for engenheiro, não for um arquiteto, não tiver saber qual o material que é bom, como que executa a obra, qual que é o período, vamos dizer assim, vou lá comprar lá, eu não sei nada. Se você tiver uma assessoria ali, você vai comprar, vamos dizer assim, material de má qualidade, vai ser executado e depois vai dar problema futuro. Às E vai vezes, ter que refazer o serviço muitas vezes. às vezes compra, por exemplo, um piso bonito, que realmente é um piso bonito, mas para aquele local, aquele piso não Mas deveria nada ser é adequado. utilizado. É um local que a Eles, pessoa vai escorregar ali, por exemplo, uma área molhada, então, por exemplo, assim, né? atualmente, né? Eu sei que saiu a norma agora da BNT que qualquer parte que for comum não pode ser aquele piso, aquele liso mesmo, que parece um espelho. Por quê? Porque risco de queda. Então, você compra um piso, depois chegar lá e fala assim, ó, o corpo de bombeiro, a prefeitura não vai aceitar aqui. Você vai embargar, você vai ter que refazer. Imagina você arrancar o piso todinho para fazer de novo. E aí é o Aonde problema. dá o problema. E E você vai muito ter, fica caro. e os moradores vão te questionar. Cara, mas Isso. você comprou essa quantidade aqui de piso, a gente gastou tanto aqui para estar
colocando esse piso aqui no chão e agora a gente vai ter que tirar novamente. Como é que vai ficar isso? Então, assim, por isso que Quem não que é a pode. responsabilidade de quem? A primeira coisa que a pessoa vai falar, o condomínio, ela fala assim, a responsabilidade de quem? Quem que Então, não tomou o dever de cuidado, né? isso vai ser. Porque é uma obrigação, por exemplo, assim, muitas vezes, essas obrigações assim, de AVCB, de Corpo de Bombeiro, mudam todo dia. E se você não tiver pelo menos um controle, alguém para pegar e falar para você, você pode executar alguma coisa que dentro de um mês você pode chegar e a pessoa pode ser embargado, você pode tomar uma multa e ainda ter que executar o serviço do jeito que deveria ser feito. E E, causar um prejuízo gigantesco para o condomínio, né? e o condomínio está causando prejuízo para diversas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, você ser um síndico realmente se estude, né, para você ser um melhor síndico, para você fazer o seu papel da melhor forma para não prejudicar ninguém. Pelo contrário, você ajudar aquelas pessoas que moram naquele condomínio. Porque se ele for acompanhar uma reforma, uma obra, ele vai ser mais um olheiro, né? Porque ele não entende da parte técnica sobre aquela obra, ele vai ficar ali acompanhando, olhando, e se os pedreiros, o mestre de obra estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai estar olhando, né? Porque ele não vai saber se está certo ou se está errado. Então, é a responsabilidade dele fazer essa segurança para o condomínio e contratar um engenheiro durante essa obra para se responsabilizar durante aquele período e sobre aquela obra, para ele fiscalizar o que está sendo feito, se está sendo feito o que foi combinado, o tipo de material e tudo. Então, o síndico tem que contratar um engenheiro durante as reformas dos condomínios. E ele tem esse direito, ele pode fazer isso. Então, é uma forma dele se proteger e proteger o condomínio também. E aí, se ele se tornar ali um profissional da construção ali depois, aí, se ele não precisar mais, ok. Mas normalmente é bom você ter sempre essa ajuda aí, né? Bom, vamos falar agora sobre a diferença entre síndico e administradora. A gente falou bastante aqui do papel do síndico, a gente até comentou que a administradora é um braço ali do síndico, né? Bom, Naine, quem que escolhe essa administradora? Quem que tem o direito de escolher essa administradora? Bom, a gente sempre tem que analisar a convenção do condomínio. Tem algumas convenções que trazem que a administradora ela deve ser escolhida pela Assembleia. Só que a gente tem que lembrar que a responsabilidade legal, a responsabilidade é do síndico, né? Então, até nesses casos, o que a minha indicação é que o síndico que tem essa responsabilidade pegue ali 3 administradoras da confiança dele e leve para a Assembleia. Mas se a convenção ela não trouxer isso, a escolha é do síndico, porque a responsabilidade é do síndico. Então ele tem que ter ali pessoas que ele confia, pessoas que ele sabe que é qualificada para poder estar ajudando ele. Porque é igual vocês falaram aí, né? O síndico, ele tem inúmeras coisas para fazer. Ele pode terceirizar isso, ele pode pedir ajuda para a administradora, pedir ajuda para o engenheiro, né? Mas ele tem que escolher ali profissionais que ele sabe, que ele conhece, que são capacitados. Porque se uma contabilidade, por exemplo, deixar de entregar uma declaração, der multa ali para o condomínio, né? Quem vai responder por isso é o síndico. Então, fica aí, né, só para analisar essa convenção, mas caso não tenha, é o síndico quem deve fazer essa escolha. A maioria das convenções, ela não traz essa particularidade, né? Então, realmente, a prerrogativa de escolher ali, a administradora é do síndico, até porque os ônus, né, gerado ali pelaquela administradora vai ficar com o síndico, né? Uhum, Nesse contexto, né? sim. E é importante que você escolha bem essa administradora. Então, como que você faz, por exemplo, para pesquisar uma administradora para saber se ela realmente vai te atender no que você precisa, no que o condomínio precisa? Essa conversa que você tem com a administradora, o que que você deve procurar para você acertar nessa administradora, né? O que deve colocar no contrato para você conseguir fazer o seu papel e que a administradora te ajude no que você precisa, você como síndico, né? Eu verifico primeiramente as avaliações dessa administradora no Google, porque ali no Google ela vai
ter realmente as avaliações que as pessoas estão falando dessa empresa. Porque você já viu que todo mundo que quer falar mal de alguma coisa, não gostou do serviço ou foi mal atendido, vai reclamar ali no Google, fazer uma avaliação ruim da empresa. Então, ali já é um norte muito bom. Tem um Reclame Aqui que você pode entrar para verificar a situação dessa empresa, se ela tem muitas reclamações ali no Reclame Aqui. Então, tem alguns caminhos que eu verifico e que você pode verificar também, para verificar se essa empresa ela é bem avaliada ou não. Porque não adianta a pessoa ter essa empresa ser muito grande, ter vários anos de mercado, muitos clientes, mas ela não presta um bom serviço. E quem vai te falar isso, se ela presta ou não um bom serviço, são os clientes dela. Sim. Tá? É a prova social, né? Praticamente o Google e o Reclame Aqui é uma prova social da qualidade daquela empresa, porque quem faz as avaliações são os clientes, né? Então ali dá para você ver como que a empresa se portou diante de um problema, né? Se ela tem muitos tipos de problema, quais são os tipos de problema, né? Naine, quando um síndico vai contratar uma administradora, passar essa necessidade que o síndico precisa, o que você acha que ele não pode deixar de combinar com a administradora? O que ele tem que deixar bem claro e documentado, né? Sim. Bom, eu acho que primeiramente o síndico, quando ele for ali contratar a administradora, ele tem que analisar muito bem o contrato. Muito bem, ver se tem multa, porque na hora que a gente vai contratar uma empresa, seja ela qualquer uma, né? É muito bom, muito fácil, ele só apresenta todas as partes boas, mas a gente tem que pensar lá no futuro. E quando eu quiser sair, se acontecer algum problema e eu tiver que dispensar vocês, como vai ser? Então, analisar ali se tem multa, qual que é o prazo de aviso, né? E deixar muito claro, olha, eu quero que conste aqui no contrato tudo que vocês vão fazer, cada declaração que vocês vão entregar, quantas assembleias vocês vão realizar. Então, deixar, se passar dessa assembleia, qual o valor que vai ter que eu vou ter que pagar para vocês? Tá incluso a entrega dos boletos? Ou eu tenho que pagar xerox, sem pagar? Então, tem que, assim, deixar o contrato o mais especificado possível. E uma dica que eu até gosto de dar para o pessoal é que se você é síndico, por mais que esteja ali no contrato, uma coisa interessante também para pôr, se houver multa, se você deixar de entregar alguma obrigação, a responsabilidade é de quem? Coloca ali no contrato. A responsabilidade é do contador, é da administradora, é ela que vai ter que arcar, então, né? E também tente sempre analisar se essas entregas estão sendo feitas, né? Olha, quais as entregas que vocês têm que fazer? Porque eu tenho tantos funcionários, qual entrega que você tem que fazer? Eu não tenho funcionário, qual obrigação que vocês têm que entregar ali? Fora as que a gente já sabe que é rotineira, que é a prestação de contas, fazer o boleto, né? Entrega ali da contabilidade, que a maioria dos síndicos não tem essa ciência, né? Pedir para o síndico colocar no contrato ou a administradora para colocar CNDs junto com a prestação de contas. Né? E falar ali quais são as obrigações. Coloca tudo aqui para mim. Então, quais são as periodicidade, né? Tem que entregar mensal, tem que entregar anual. Você pode me enviar, eu quero que você conste aqui no contrato que eu quero cooperar essas declarações periodicamente. Então, assim, tem que fazer um contrato bem feito com todas as demandas que você tem no condomínio. A hora de você entrar, a hora de você contratar um prestador de serviço, é a melhor hora para você exigir tudo. Então, assim, ali no início, veja o contrato, tenta colocar tudo que você precisa, que você já tem ali a vivência do seu condomínio. Você já sabe o que o seu condomínio precisa, né? Então, tentar ali fazer essa análise no início. Porque essa questão de contratual é muito importante, porque você deixa um contrato muito engessado e muito genérico, depois você vai pedir para que seja executado aquele serviço, aí o prestador vai falar, por exemplo, assim, o administrador, não, isso aqui não foi contratado. E você não pode falar nada. Ou ela vai querer te cobrar mais do contrato, e você vai falar assim, mas isso aqui deveria estar incluso. Não está incluso. Não, deveria estar. Não tem aqui, não tem nada falando. Então, tudo que você quiser que seja obrigado o prestador de serviço a executar, coloque no contrato. Principalmente para outras questões também. É o quê? É questão de multa contratual de rescisão.
Porque quando você está contratando, é as mil maravilhas. Mas na hora que começam as discussões, debates, discussões, se você está prestando serviço ou a administradora começa a fazer um serviço muito ruim e você vai precisar, como é que eu vou largar desse administrador? É o quê? Coloca só, sempre, pessoal, coloca só um aviso prévio de 30, 40, 60 dias. Por quê? Se você pegar e deixar ela colocar, ela vai engessar o seu contrato e vai colocar lá que você vai ter períodos para você fazer a rescisão e várias questões, por exemplo, assim, vai ter que fazer uma notificação com tantos dias, vai ter que fazer isso, aquilo, justamente para dificultar a rescisão daquele contrato. Por isso que é importante realmente o contrato. Realmente, ali você colocar tudo que você precisa. Então, condomínio, dependendo do tamanho do condomínio, é uma cidade, né? Até nesse primeiro trimestre aí, a gente Muitas vezes é maior que cidade. maior que cidade, com honorários de síndico em valor expressivo, de administradora também, muito dinheiro envolvido, né? Então, uma administradora pode ser um valor elevado, do síndico também. Então, o que que aquele condomínio precisa, qual que é a ajuda que aquele síndico ali necessita, né? A gente teve até uma situação inusitada essa semana, a gente fazendo um orçamento, né? O nosso contrato a gente é bem aberto, a gente não tem problema nenhum, a gente só quer ficar com o cliente se realmente estiver bem para o cliente também, a gente só trabalha assim. E a gente conversando com ele sobre o nosso atendimento, né, que a gente tem um atendimento muito bom, né, e a gente contou qual que era a nossa média de atendimento para ele. Ele falou assim, olha, a nossa meta, né, o prazo máximo de atendimento nosso é de 20 minutos. E aí ele falou assim, olha, então quero que coloque isso no contrato. Você Beleza, falou que ótimo. era a média, né? Você falou que era a média, mas a gente consegue fazer o atendimento até em tempo menor. Mas ele até nisso, ele já é um síndico já experiente. Ele já está, é o terceiro ano dele. Então ele já conseguiu pedir para a gente algumas coisas ali que eram importantes para ele. Então ele tinha um problema de atendimento no, com a anterior administração dele. Então ele não quer ter esse problema novamente. Ele quer ter uma garantia em contrato. Então se você não estiver atendendo nesse prazo, eu posso fazer a rescisão com você? Perfeito, ele fez o papel dele de fazer um bom contrato. Inclusive, nessa questão do contrato, você realmente dá importância para isso, porque se você deixar para o prestador de serviço fazer o contrato e você só assinar, essa parte de engessar o contrato é você dificultar a rescisão do contrato. Então, a gente já viu casos, por exemplo, que para fazer uma rescisão, você tem que levar em assembleia e a assembleia votar na rescisão dessa administradora. Então, fica muito difícil de você E a administradora tem que comparecer na Assembleia e ela que tem que aceitar a data da Assembleia. Se ela não quiser ir em Assembleia nenhuma, imagina a dificuldade para você pegar e fazer essa rescisão. Então, a administradora boa é a que não quer te amarrar. Se ela não presta um bom serviço, ela vai querer te amarrar no contrato. Se é uma empresa boa, que presta um serviço bom, ela vai querer ter você como cliente. Se você não quiser mais ser o cliente dela, ela quer que você vá embora. Cada um segue sua vida. Então, tem que tomar cuidado com os contratos e na escolha do administrador e verificar esse contrato. E às vezes Né? a pessoa ela não conhece a administradora, ela vai ter que escolher uma administradora para, né, sem conhecer ela. Então, o contrato é ideal. Então, a rescisão é um ponto ideal, o atendimento é um ponto fundamental também. Todas as necessidades têm que ser colocadas ali para você depois não ter um problemão. Muito mais fácil você gastar Porque um tempinho ali, depois, né? quando tiver uma rescisão e você estiver, tipo assim, vendo que não é impossível manter aquele contrato e ter que pagar uma multa rescisória, porque você não prestou atenção no contrato lá atrás, quando era possível negociar, na rescisão é quase impossível negociar, porque ela vai querer que execute o contrato. E acontece muito aí de essas administradoras, né, que colocam multa contratual, elas entram cobrando a multa judicialmente com em face dos condomínios. Bom, E agora muitas vezes estão tendo êxito, né? Por quê? Você assinou, você tinha capacidade de assinar, tinha capacidade de ler o contrato, então muitas vezes, vamos dizer assim, aquilo ali é um documento que faz lei entre as partes. Então, vocês têm que pegar e prestar atenção no que você vai assinar e quais as consequências daquelas, vamos dizer assim, daqueles artigos, leis, né? Ou cláusulas colocadas ali, sob pena de você futuramente ter uma dor de cabeça,
que você nunca na vida vai querer ter outro igual. É isso mesmo, tem que ponto de atenção máximo aí no contrato, viu, gente? Bom, uma pergunta que a gente sempre responde, uma dúvida, na verdade, que sempre existe, é sobre a taxa de condomínio. Eu já escutei diversas vezes falarem assim, olha, mas no meu condomínio aqui eu pago R$ 200 e não tem nada. No condomínio vizinho ali o vizinho paga R$ 200 e ele tem portaria 24 horas, ele tem jardineiro, e ele tem piscina, e por que que acontece isso? Poliana, me fala, por que que tem essa diferença aí entre os R$ 200 nesse condomínio aqui não tem nada e no outro condomínio R$ 200 tem muita coisa na taxa extra? Qual que é esse Na mistério? taxa de condomínio, Na taxa de né? condomínio, perdão. Cada condomínio tem a sua realidade e a sua vida. Não tem como você comparar condomínio com outro. Tem condomínio que tem mais despesas do que o outro, tem condomínio que tem mais área de lazer do que outro, tem condomínio que tem mais receita do que outro. Então, não tem como você comparar condomínios e valores de taxas de condomínio, porque cada condomínio tem uma quantidade de apartamentos que vai ratear. Então, igual eu falei no início, quanto mais apartamentos tiver nesse prédio, mais a taxa pode ser mais barata, porque vai ratear para mais pessoas. Então, por isso que tem condomínios que têm taxas mais baratas e outras mais caras. Igual tem condomínio que tem piscina e o outro não tem, condomínio que tem seguro, o outro não tem, portaria 24 horas, que é uma despesa muito alta, porque você tem que ter 4 porteiros, e aí o outro condomínio tem só uma portaria virtual. Então, a despesa vai ser muito menor, ou só um porteiro eletrônico, que cada um entra com o seu próprio telefone, com a sua face, né? Então, a despesa é menor ainda. Então, cada condomínio tem a sua vida, a sua realidade, e não pode comparar taxas de condomínio com ninguém. E também entra até a parte do gestor, né? Porque se ele faz um contrato mal feito, ele vai onerar aquele condomínio, a taxa de condomínio dele vai ser maior também, né? E Naine, sobre a taxa de condomínio, explica um pouquinho como que é feita essa taxa de condomínio. É a administradora que chega e fala assim, ou o síndico, ó, vai ser R$ 200 e pronto. Como que é? Como que funciona? Será que é assim, gente? A gente já ouviu muito, né? Chegar na Assembleia, de onde vocês inventou essa taxa, né? Mas não é assim. A taxa, ela é estudada. A taxa, o síndico, junto com a administradora, vai fazer uma previsão orçamentária daquele condomínio. O que é a previsão orçamentária? Quais foram os valores gastos no último ano? Colocar ali as despesas mensais, água, energia, portaria virtual, só as despesas mensais para poder descobrir qual o valor da taxa ideal. Então, ele já tem ali para estudar a vida do condomínio, já tem quais as despesas, qual que é a porcentagem de inadimplência, então ele sabe que se todo mundo paga ou se não paga. Então, é através dessa análise, né, financeira, que se chama previsão orçamentária, que a gente vai descobrir qual o valor ideal da taxa de condomínio. Então, ela é feita, muitas das vezes, quando tem administradora, pela administradora, né? Que tem ali os profissionais capacitados e tem todas as informações que veio do síndico, né? Para poder fazer essa análise. Então, tem que fazer uma previsão orçamentária, e essa previsão orçamentária ele vai prever todas as despesas que vai ter durante o ano, e ele vai colocar nesse documento, nessa previsão orçamentária, e ali que vai sair a taxa extra dele, colocar a taxa de condomínio dele. Estou invocado com a taxa de condomínio. Agora, Clécio, me fala uma coisa. E quando não, o condomínio é novo, condomínio você não tem média de nada, você não sabe como que é inadimplência, não sabe quanto vai gastar de energia, como que você faz para você definir essa taxa? Olha, pessoal, esse é vamos dizer assim, é o ponto mais complexo que tem. Por quê? Aonde você precisaria do quê? De um síndico profissional e uma boa administradora. Porque eles, com experiência vivida de outros condomínios, eles vão pegar e fazer pelo menos um comparativo ali. De trazer, por exemplo, o condomínio com 200 unidades, ele está gastando em torno sem elevador ou com elevador. Aí, beleza, não, tem elevador. Então, vamos procurar um outro condomínio, mais ou menos com 200 unidades também, com elevador, quanto que ficaria, vamos dizer assim, despesa de água, energia, tudo. E também verificar o que tem a mais ali.
Porque esse condomínio talvez não tem piscina e esse aqui tem. Então você tem que fazer a inclusão do material, vamos dizer assim, do prestador de serviço que vai fazer a manutenção da piscina. Então você tem que verificar toda a demanda do seu condomínio e procurar algum comparativo. E com esse comparativo, você ficaria ali 2, 3, 4 meses com ele ali e verificando que aquele valor ainda é insuficiente, aí você teria que fazer uma nova previsão. Porque cada condomínio tem uma vida em si. Cada um tem suas demandas, cada tipo, vamos colocar assim, tem condomínio que é uma marca de elevador, outra é de outra. Tem várias quantidades de funcionários. Uns querem apenas um funcionário na limpeza, outros querem dois, quer mais limpo. Um tem portaria virtual, outro não tem, outro tem portaria 24 horas. Então, assim, e a questão maior, por exemplo, assim, uma portaria 24 horas. Para 200 funcionários, o custo dela retirada é um valor. Rateia para Mas se 200, for né? para 400 unidades, o valor seria pelo menos pela metade. Então, assim, o ideal é você sempre ter um síndico profissional e ou uma administradora muito, digamos assim, muito boa, que consiga fazer essa projeção com base nas experiências que eles têm, né, de outros condomínios. Então, nesse Porque caso, você chegar e só falar assim, é tanto, tá bom demais. dá um chute, né? Dá um chute lá. Vamos pagar então R$ 300. Beleza. Será que vai dar? Será que não vai dar? E se não der? De onde você vai tirar dinheiro? Porque o condomínio não gera dinheiro, não gera receita. A única receita que ele tem é das contribuições que vêm dos condôminos. Então, E se não tiver, é impossível você pagar as contas. Vai faltar alguma coisa para pagar, se ela for insuficiente, né? Vale ressaltar também, né, que a previsão orçamentária em ambos os casos, né, é uma previsão para um ano novo que está acontecendo. Pode ser que ela seja muito assertiva, né? Tem profissionais estudando e tentando fazer a previsão mais assertiva possível. Só que como é uma previsão para alguma coisa que ainda nem aconteceu, pode ser sim que ao passar do ano, né, a energia elétrica aumentou mais do que a gente previu e tenha que aumentar. Tá? Então, um condomínio que está iniciando, o ideal é que ele procure um condomínio semelhante, né? Para ver essas despesas semelhantes, ver o que não tem nesse condomínio para acrescentar ou para retirar, para tentar ser o máximo assertivo aí nessa criação dessa primeira taxa de condomínio, né? Sim. Até porque, por exemplo, um condomínio novo, quando tem poucos moradores, muitas vezes o consumo de água e consumo de energia elétrica dele seria pequeno, consumo de gás. E futuramente, quando eles vão colocar assim, tem 5 moradores em um condomínio de 80 unidades. Tem só 5 moradores que acabou de ser, assim, acabou de ser construído, né? E entregue. Mas quando tiver 80 moradores, com certeza vai consumir muito mais gás. Muitas vezes aí você tem que verificar o quê? A possibilidade novamente de refazer essa previsão, porque antes ela estaria só para aquele momento, mas só que agora ela está defasada. Só, Ela é insuficiente, né, para cobrir todas as despesas, né, ordinárias, né? não, perfeito. E só para lembrei na parte do contrato, só para a gente deixar também mais um ponto aqui de atenção, todos os contratos são importantes, tá? Então, você vai fazer um contrato com um fornecedor de gás, por exemplo, para o condomínio, que é um contrato de longo prazo. É interessante que tenha uma atenção também para esse contrato, né? Vai fazer uma contratação de uma empresa para fazer uma reforma. Então, é interessante que você também saiba aqueles pontos ali essenciais que você precisa de estar observando, questão de saúde, questão de segurança. Então, uma dica boa aqui é você não fazer contrato de qualquer forma, né? Gasta ali um dinheiro que seja com o departamento jurídico, se por acaso a administradora não tiver, né? Você não tiver esse suporte, porque depois esse pequeno gasto seu vai ser uma economia gigante perto do problema que pode vir, né? Bom, eu acho que a gente conversou bastante sobre como que é viver em condomínio, falou as partes boas, falou também as partes não tão boas. Espero que você que mora em condomínio tenha entendido um pouco mais de como que é que funciona o funcionamento de um condomínio, por trás ali do condomínio, de quem administra, de quem faz a gestão do condomínio, né? E para quem deseja morar em condomínio, também você pense naquilo que a gente conversou, né? Você gostaria de morar com essas condições, tendo essas limitações, tendo que obedecer às regras que existem dentro do condomínio, né? Bom, eu acho que a gente conseguiu pelo menos passar
um pouco aqui de como que é viver em condomínio aqui para quem está nos assistindo, né? Sim. Então, vou agradecer aqui a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. A profissão de síndico profissional, além de oferecer oportunidades de ganho que só dependem da sua disponibilidade, é uma excelente opção para renda extra, devido à possibilidade de conciliar com seu trabalho atual e a capacidade de iniciar imediatamente, sem necessidade de formação acadêmica. Todo condomínio precisa de um síndico, por isso essa profissão tem uma alta demanda no mercado e ainda há a possibilidade de gerenciar mais de um condomínio ao mesmo tempo, o que pode resultar em honorários consideráveis. Com anos de experiência no mercado de administração de condomínios e síndico profissional, desenvolvemos esse curso para capacitá-lo em todas as áreas necessárias para se tornar um síndico profissional de sucesso e aumentar ainda mais sua renda por meio dessa atividade. Nossos professores são especialistas e experientes em seus segmentos, tornando essa formação uma das mais abrangentes e confiáveis do mercado. Nosso curso é totalmente online e está dividido em 6 módulos: a apresentação da profissão de síndico, gestão de prestadores de serviço, gestão de pessoas, gestão financeira, jurídico e estratégias para a captação de clientes. Oferecemos videoaulas e exercícios de fixação para garantir uma aprendizagem eficaz. Além disso, disponibilizamos documentos gratuitos e essenciais para a sua carreira como síndico profissional, incluindo prestação de contas, previsão orçamentária, ficha de admissão e mais alguns outros. Para quem busca ainda mais benefícios, temos mais 2 ofertas exclusivas. O curso de Síndico Profissional Plus oferece mais 21 documentos exclusivos. Já o curso de Síndico Profissional Pro, além desses 21 documentos adicionais, inclui também consultoria de 6 meses para ajudá-lo a resolver desafios enquanto estiver atuando como síndico. Ser um síndico profissional é um diferencial muito grande para você que pensa em gerir seu condomínio, além de proporcionar uma fonte de renda extra acessível a qualquer pessoa com mais de 18 anos, independente da formação acadêmica. Realize esse curso para aumentar sua renda e adquirir conhecimentos que podem beneficiá-los em diversas outras áreas. Não perca essa oportunidade!